Bem, gente, voltamos aqui, tá? Para dar continuidade aqui às concepções de Galileu Galilei. E aí vejam, tá? O modelo aristotélico, entendeu? De uma determinada observação, tá? Ele faz um determinado tipo de observação. Veja, o senso comum, né? O senso comum é algo que a gente observa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, entendeu? Constantemente a gente está vendo, ouvindo, está tateando o mundo natural, o mundo físico ao nosso redor, tá? Então, a concepção aristotélica parte dessas análises e constrói um edifício lógico, né, em cima dessas concepções. O grande problema, tá, do Aristóteles, né, é não se utilizar da matemática para confirmar essas observações do senso comum. Entendeu? Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, o senso comum ele nos engana. Ele pode sim trazer uma informação verdadeira, mas ele também pode trazer uma informação falsa. Entendeu? Muitas coisas, né, que a gente sente no mundo físico não significa que essa sensação seja completamente verdadeira. Precisa ser analisada, precisa ser experimentada, precisa ser revista constantemente. Ou seja, vejam, a síntese aristotélica é não matemática. E aí temos um problema, porque quando a gente insere os modelos matemáticos, né, para entender essa observação e entender essas informações do senso comum, aí aparece uma coisa completamente diferente. E é por isso que ocorreu a Revolução Científica, né? A partir do momento que Johannes Kepler, Galileu Galilei e Isaac Newton começaram a se utilizar da matemática, ou seja, uma física matemática, aí a gente tem uma revolução completa no conhecimento e na construção desse conhecimento, tá? Então, a síntese aristotélica é não matemática, na medida em que envolve conceitos qualitativos e não quantitativos, tá? Essa é a síntese que foi definida por teólogos e filósofos na Europa medieval e renascentista, com suas concepções geocêntricas que se harmonizavam com a interpretação da Bíblia aceita na época, né? Na Idade Média, você fazia uma ciência contemplativa, e essa ciência contemplativa, filosófica, tinha que ser confirmada pela Bíblia. A Bíblia Sagrada era o texto dogmático máximo utilizado para dizer o que é verdade, ou o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? Então, o ponto central para a derrubada do edifício aristotélico consistia na unificação entre o céu e a terra. Ou seja, não são realidades separadas. Não é o mundo sublunar e o mundo supralunar. Não. Terra e céu obedecem, né, os fenômenos físicos obedecem a leis naturais, universais, que funcionam em todos os locais. Entendeu? Então, essa foi a trilha de Kepler, foi a trilha de Galileu Galilei e é a trilha que Isaac Newton vai seguir, tá? Então, isto é, em perceber que as leis do movimento que governavam os fenômenos terrestres governavam também os fenômenos celestes. Então, não existia separação como Aristóteles pensava, tá? A construção dessas leis dependia tanto de uma alteração da atitude intelectual mais geral, como uma alteração consequente na maneira de abordar tais fenômenos. Nesse sentido, Tycho Brahe deu um passo, entendeu? Imenso, bastante significativo. Foi através, né, das análises de Tycho Brahe, né, Tycho Brahe, que Johannes Kepler conseguiu construir as suas 3 leis do movimento dos planetas, né, as 3 leis matemáticas geométricas, né, elaboradas por Kepler, são baseadas nas observações desse astrônomo dinamarquês. Ao dar à astronomia e à ciência em geral algo de absolutamente novo, a saber, um espírito de precisão. Foi isso que aconteceu, entendeu? Né? O grande passo, né, é esse. O grande passo dado por Tycho Brahe, e depois por Johannes Kepler, e depois por Galileu Galilei com o seu telescópio, né, é dar à geometria e à ciência em geral algo absolutamente novo, a saber, um espírito de precisão na observação dos fatos, ou seja,
se é uma precisão, vai diferenciar da observação do senso comum. Não é a mesma coisa de fazer uma observação de senso comum e fazer uma observação dos fatos precisos. Precisão nas medidas, precisão na fabricação dos instrumentos. Aí vejam, um telescópio feito por Galileu Galilei. Precisão na fabricação dos instrumentos de medida usados na observação. Tudo isso conta. É isso que marca a revolução científica. É isso que marca a ciência moderna. Tá? Então são essas concepções. Tá? Ora, é a precisão das observações de Tycho Brahe que se situa na base do trabalho de Kepler, né? Que introduziu a ideia de que o universo, em qualquer de suas partes, é regido pelas mesmas leis e por leis de natureza estritamente matemática. E aí veja, né? As leis que comandam o universo funcionam aqui, funcionam lá em cima. E são leis, entendeu? Que podem ser descritas matematicamente, geometricamente, entendeu? Ainda segundo esse autor, apesar de Kepler ter sabido formular leis para o movimento planetário, não o soube para os movimentos terrestres. E aí é um outro diferencial de Galileu Galilei, e principalmente de Isaac Newton, tá? Por não ter conseguido levar até o ponto necessário a geometria do espaço e chegar à nova noção de movimento que daí resulta. Ou seja, né, que tipo de movimento é esse? É o movimento uniforme retilíneo. Né? O movimento uniforme retilíneo é a grande sacada de Galileu e posteriormente de Newton, ou seja, a inércia. Tá? Ok? E é esse o ponto em que Galileu ultrapassa Johannes Kepler, né? Mas Galileu não deu o passo decisivo nessa unificação, por hesitar em assumir as últimas consequências de sua própria concepção de movimento, ou seja, a infinitude do universo. Né? A concepção da lei da inércia, né? O movimento retilíneo uniforme, vai justamente, entendeu? Coroar a mecânica clássica e a física moderna, né? Veja, a física moderna considera a lei da inércia sua lei mais fundamental. Tem muita razão, pois, como diz o belo adágio, né? Ignorato moto ignoratur tu natura, né? E a ciência tende a explicar tudo pelo número, pela figura e pelo movimento. De fato, foi Descartes e não Galileu, né, quem pela primeira vez compreendeu inteiramente o alcance e o sentido disso. Entretanto, Newton não está totalmente enganado ao atribuir a Galileu o mérito de sua descoberta. Com efeito, embora Galileu nunca tenha formulado explicitamente o princípio da inércia, sua mecânica está implicitamente baseada nele. E é somente sua hesitação em extrair ou em admitir as últimas ou implícitas consequências de sua própria concepção de movimento, sua hesitação em rejeitar completa e radicalmente os dados da experiência em favor do postulado teórico que estabeleceu com tanto esforço, que o impede de dar esse último passo no caminho que leva do cosmo finito, aristotélico e ptolomaico, tá? Dos gregos, ao universo infinito dos modernos. Ou seja, um universo sempre em expansão. Um universo em que a energia está cada vez se expandindo mais. Tá? Então vejam, né? Essas concepções, né, são as concepções que vão inaugurar a ciência moderna. E vão fazer uma separação completa, e aí sim podemos falar de uma ruptura, entendeu? Uma ruptura completa com a física grega, com a física dos gregos antigos e dos medievais. Não tem como, né? Na ciência, ninguém mais sustenta, não tem como se sustentar tais princípios. Né? Esses princípios viraram somente história. Não tem como a gente afirmar mais o modelo geocêntrico. Todos nós vivemos num modelo heliocêntrico de um universo infinito, onde a lei da inércia comanda o desenvolvimento das concepções. Óbvio, com a física quântica a gente tem uma outra revolução, entendeu? De grande magnitude. Mas aí é uma outra história que a gente continua na próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.